Só é possível entender alguém se você de fato o conhece. Esse é um dos muitos ensinamentos que Nier Automata nos passa nesse episódio, além de outros inúmeros questionamentos e reflexões. Cara, esse anime tá simplesmente uma obra-prima. E mais obra-prima do que isso é você deixar o seu like, então vai colocando aí ó, o dedinho no like, se inscreva no canal e é claro, não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Vamos debater então sobre esse episódio 5 de Nier Automata, que olha, foi muito incrível. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou o Thiago e vamos lá falar desse episódio que foi simplesmente maravilhoso. E para me acompanhar nesse debate, essa análise desse episódio, estou aqui com a minha tiobizinha e a gente vai falar sobre essa aula de filosofia que foi esse episódio. E falando em aula de filosofia, a gente tem aqui uma referência incrível a um livro de filosofia que é o Ser e o Nada, que está sendo lido aqui pelo Adam, né? Esse livro é do filósofo Jean-Paul Sartre, né? Que era um filósofo existencialista. Então a gente tem ali o Adam lendo ali esse livro e também conversando ali com o Eve, né, que tá ali comendo uma maçã e se questionando por que ele tá comendo aquela maçã, já que eles não precisam, né, se alimentar assim como os humanos. E o Adam fica ali falando que é preciso, porque aquela maçã deu muito conhecimento à humanidade, fazendo toda uma referência bíblica e tal. É realmente interessante porque a maçã, ela significa, ela simboliza, né, o conhecimento ali na filosofia. E outro detalhe interessante nessa cena é o Eve ele perguntando pro Adam por que eles têm que vestir aquele negócio no meio das pernas, né? E aí o Adam fala que é um registro histórico da humanidade, que a humanidade cobria ali a virilha. Então é bem interessante, né? Que eles acabam ali pegando vários costumes da humanidade através ali do conhecimento que eles vão adquirindo, lendo livros e outras coisas. E falando em conhecimento, no final desse episódio, inclusive, o Adam fala ali pro Eve para ele ler mais, né? Para pegar alguns livros e ler. E aí o Eve simplesmente fala, pra quê? Pra quê? Se a gente pode simplesmente transferir essas informações para o nosso banco de dados. E aí o Adam fala que não. Se eles não absorverem esse conhecimento através da leitura, isso não vai atingir o coração deles. Então não adianta eles simplesmente transferir esses dados, eles têm que absorver para o coração, né? Então algo mais emocional, mais profundo. Então é interessante essa reflexão que o Adam acaba fazendo aqui. E aí chega finalmente no momento em que 2B e 9S encontram ali o vilarejo do Pascal, que é um personagem icônico do jogo, e aqui a gente tem algumas mudanças. É interessante que o anime ele tá fazendo uma adaptação, onde tem ali vários momentos perfeitos em relação ao jogo, mas ao mesmo tempo tá pegando algumas rotas, porque o jogo tem várias rotas e tal, tem vários finais ali. Só que ele tá pegando isso, misturando tudo e criando algo novo. E isso é fantástico, porque aqui, ao contrário do jogo, por exemplo, a gente tem ali a Lyne mandando eles irem até a Vila do Pascal. E no jogo não é assim. No jogo a gente vai ali pro teatro, né? Tem aquela luta ali que a gente teve no episódio passado. E aí depois a gente acaba descobrindo, através ali de um robozinho que a gente segue, a gente acaba parando, né? Na Vila do Pascal. Então aqui a Resistência manda eles entregarem alguns suprimentos ali pro Pascal, né? Eles fazem algumas trocas e tal. E é um momento muito bacana porque a gente tem ali um momento de reflexão da própria 2B. Eu falei em vídeos passados já sobre Nier que tem uma coisa bem interessante, que é a questão da 2B ser às vezes muito fechada e o 9S ser esse cara muito carismático. Mas quando se trata de ser emotivo, a 2B acaba tendo muito mais emoções. Ela com essa cara fechada, ela esconde as suas emoções, mas ela é muito mais sentimental do que o 9S. Que se tiver que matar, velho, ele vai e mata. Ele não questiona. Ao contrário da 2B, que desde o momento que ela começa a ver o que está acontecendo ali, a atitude dessas máquinas, ela começa a se questionar. Principalmente no episódio passado, quando ela vê o 9S matando aquelas duas máquinas que simplesmente estavam indo ali assistir uma peça teatral. Então, nesse episódio, a gente já vê um diálogo muito incrível da 2B com o 9S, que é o 9S questionando ali sobre a missão deles. Porque o 9S acaba desabafando ali com a 2B que eles são androides de batalha, eles têm que estar ali na linha de frente, lutando e tal, investigando, e não simplesmente sendo usados ali pela resistência para ficar ali entregando coisas, né? E a 2B, cara,
vem com uma reflexão muito profunda. Então ela diz o seguinte: fazer entregas é mais seguro do que lutar. Não morrer é melhor do que morrer. Então que bom que eles estão ali fazendo entregas. Afinal, eles não estão lutando. E se eles não estão lutando, o risco de morrer é menor. Então é legal eles aproveitarem esse momento e pararem de ficar pensando em batalha a todo momento. Então é muito incrível como o anime vai intensificando mais essas emoções da 2B. A gente tem no jogo, mas é aos poucos que vai acontecendo. E aqui o anime ele vai nos demonstrando que a 2B é sim uma personagem que está a todo momento refletindo sobre a vida, sobre o que está acontecendo à volta dela. Então eu tô gostando muito disso aqui no anime. E aí finalmente a gente é apresentado ao Pascal e a sua vila, né? A sua comunidade ali que tem vários robôs brincando, cuidando um do outro, vivendo como família, se divertindo, né? Lendo, adquirindo conhecimento, vivendo de forma como os humanos, né? Numa comunidade ali, tendo os seus atritos. A gente vê umas duas criancinhas robôs ali brigando por causa de uma caixinha de música. Então é muito legal tudo que é mostrado, né? Nessa vila do Pascal. Porque é um contraste com o episódio passado, quando a Jackass fala sobre a possibilidade deles fazerem um acordo, né? Com as máquinas e acabar com essa guerra. Então é interessante que o anime ele linka isso, né? Ao contrário, por exemplo, do jogo. Então a gente tem essa referência no episódio passado. E aí o 9S no episódio passado ele fica se questionando, falando pra quê? Né? A gente tem essa missão de destruir essas máquinas. Por que a gente vai fazer aliança com as máquinas? E aí entra a frase do Pascal nesse episódio que pra mim é fantástica. É a frase que eu começo esse vídeo, né? Que é o seguinte: só é possível entender alguém se você o conhece. Então como é que você pode julgar o outro, né? Você fala aquelas máquinas que não tem coração, essas máquinas só querem matar, essas máquinas não sentem nada. Como que você pode afirmar isso se você não conhece aquelas máquinas? Você não sabe se de fato elas sentem ou não. Então essa frase, cara, vai na cara do 9S. E aqui a gente vê, a gente conhece esses personagens, a gente fica ali desbravando, né, aquela pequena vila, né? Aquele pequeno vilarejo, aquela comunidade de robôs que estão vivendo uma vida normal, né? Lendo livros, brincando. A gente tem uma cena bem legal, né? Que parece ali uma robomãe ali batendo na porta, dizendo: ó, sai daí, né? Ou seja, pode ser que alguma criança robô acabou ficando triste e se trancando ali naquele lugar. Então, cara, são várias representações ali das emoções humanas e mostrando que eles adquiriram sim sentimento, né? Como é que você vai falar que não? Eles se amam, eles se chamam por irmão, eles se chamam ali por família. E é interessante que no jogo, né, a gente tem ali esses dois bonequinhos aqui, esses dois robozinhos, que é o lacinho rosa e o lacinho azul, e a gente no jogo vai lá no deserto buscar uma robozinha que é a irmã aí desses robôs. E aí a gente vai lá no deserto, acaba pegando ela, levando pra Vila do Pascal. Aqui a gente tem ali ela perdida, só que rapidamente é encontrada, a gente não precisa fazer, porque não é um jogo, né, assim, um anime. Mas é interessante que eles colocaram esse easter egg dessa missão em específico. E falando em easter egg, a gente tem o maior easter egg de todos, que é simplesmente Nier Replicant, que é um jogo no qual mostra uma história muito antes de Nier Automata. E aqui a gente tem referências a Kainé, Vice, Nier, a gente tem também a Devola Popola, então temos o próprio Emil, no qual aqui em Nier Automata no anime, ele tem uma função até mais importante, porque ele tá ali como uma divindade, né? Que traz uma razão para a existência do Pascal, a razão dele viver, buscar viver, né? Ele tá ali no meio do caos ali da batalha, acaba caindo, se deparando com uma árvore gigante que tem ali o simbolismo da árvore da vida, né? Faz ali referência assim à religião e tal, a importância da fé, e naquele momento em que o Pascal já não tinha razão para estar lutando, ele já estava lutando há milhares de anos, então para que ele estava lá? Continuava lutando, e todos os robôs em volta dele sendo destruídos, massacrados. Ele tá ali buscando uma razão, e naquele momento em que ele cai naquele local e o Emil fala ali para ele viver,
viver, aquilo se torna o seu propósito. A partir daqui, a gente tem ali uma reflexão muito interessante que eu trago aqui de fora, né? Que é uma frase de Epicteto, né? Outro grande filósofo, que diz: ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Ou seja, antes ele estava sendo controlado ali, sendo enviado para lutar infinitamente, né? A partir do momento que ele se desliga ali da rede, daquela rede de comando, ele se torna dono de si mesmo, capaz de tomar as suas próprias decisões e assim viver de fato, ser livre. E naquele momento, outros robôs também acabam passando pelo mesmo processo, né, de se desligar da rede também, e a partir disso criarem ali uma comunidade. O Pascal, ele fala, né, que ele estava sozinho, e depois a gente tem até uma reflexão muito interessante da própria 2B, né, que ela diz que ninguém vive sozinho. Então é muito legal como esse anime traz várias e várias reflexões, né, e principalmente mostra também um pouquinho do próprio Emil, porque quando o 9S tá ali hackeando, a gente vê essas memórias de Nier Replicant, a gente tem ali duas fotinhas, né, que mostra o Emil e a irmã gêmea dele. Então, para quem não sabe, aquela fotinha que a gente tem do lado ali é o Emil e a irmã gêmea dele. Eles eram crianças, né, que foram submetidas ali a uma experiência científica e se transformaram em armas, né? Mostrado ali a foto do que eles se transformaram de fato. Então interessante que trabalha ali, mostra um certo background ali do Emil, mostra ali memórias, né, do jogo ali de Nier Replicant. E isso abre margem para, quem sabe, uma possível adaptação de Nier Replicant, e seria muito incrível a gente ver isso em anime. E aí a gente chega no momento mais incrível desse episódio, que é o momento de reflexão assim absurda, porque o 9S ele tá se questionando sobre a conversa que ele teve ali com o Pascal. O Pascal diz que eles estavam cansados de lutar, que ele perdeu muitos companheiros, e o 9S diz ali que ele também perdeu muitos companheiros, que é egoísmo ali da parte do Pascal dizer que eles pararam de lutar, né? Então eles continuam ali lutando para destruir as máquinas, porque eles têm o seu propósito, porque eles perderam muitos companheiros. Só que agora o negócio é diferente, porque ele tá conhecendo ali máquinas que realmente vivem de forma amigável, um ajudando o outro, tendo sentimentos, tendo consciência. E como o 9S reage a essa situação? Ele fica perdido, mas ao mesmo tempo ele entende que aquela vila é diferente, que aqueles robôs são diferentes, mas ao mesmo tempo igual a ele. Que assim como ele perdeu companheiros, os robôs também perderam companheiros. Então é muito interessante essa reflexão. E aí o mais incrível dessa cena é quando a gente tem ali o close na expressão da 2B, prestando atenção em tudo que o 9S está falando ali, e ela fica reflexiva sobre aquilo tudo e dá na lata ali do 9S. Ela diz que ninguém vive sozinho, nem mesmo as formas de vida mecânica. E naquele momento o 9S reflete sobre aquela frase, né? Ninguém vive sozinho. E ele fala ali pra 2B, peraí, então significa que você precisa de mim, né? Ou seja, você precisa de mim pra viver? Então naquele momento ele fala, ok e tal, ele sabe que ela é fechadona, que ela não vai concordar com isso, mas ele acaba falando, olha, eu gostaria que fosse assim. E é legal que nesse momento a 2B coloca ali a mão sobre o peito, né? Mostrando um sinal de sentimento. E aí vem uma cena linda, cara. Porque naquele momento a 2B manda marcar aquele local como um ponto para eles voltarem depois. E aí ela fala que ela quer voltar com o 9S naquele local que é um shopping, né, abandonado. Eles tinham explorado mais cedo aí no episódio este shopping. O 9S até encontra uma escova, encontra ali outras coisas também, acabam imaginando sobre várias coisas de como era estar ali naquele local, fazendo compras. O 9S diz pra ela, né, que gostaria muito de ir com ela no shopping, comprar roupas e tal. É um momento bem interessante desse episódio. E no fim do episódio, a 2B se lembra do que o 9S falou. Então ela diz numa cena lindíssima, com o sol brilhando sobre ela, ela fala, então assim que tivermos paz,
vamos voltar aqui para comprar camisetas. E ela fala isso olhando assim pro céu, o sol batendo ali na cara dela, é uma cena lindíssima. E aí ela repete isso mais uma vez, né? Assim que tivermos paz. Só que dessa vez aparece a imagem dela ali sobre uma poça d'água e aí cai ali um pingo sobre aquela poça quando ela fala ali, né, pela segunda vez, assim que tivermos paz, né, dando um contraste de tipo assim, a esperança ao ver aquela luz batendo nela, uma ideia de futuro, uma promessa que eles podem concretizar no futuro. E aí a gente vê aquela poça d'água que simboliza algo mais melancólico, né? Então faz ali com que a gente tenha vários questionamentos sobre o final de Nier Automata aqui no anime. E o mais legal nessa cena é que o 9S recebe ali o chamado da Yorha e diz que não tem nada a reportar. Ele simplesmente finge que não viu nada do que aconteceu, né? Ele não quer reportar aquela situação para Yorha porque ele sabe que se ele reportar, a Yorha vai dar a ordem para matar todos ali na Vila do Pascal. Então, a partir disso, a gente tem ali um final lindíssimo, né? Um episódio onde a gente tem várias e várias reflexões. O episódio termina ali com mais uma conversa entre o Adam e o Eve. E cara, foi um episódio assim simplesmente fantástico, né? Uma obra-prima tá sendo assistir Nier Automata. Eu tô gostando muito das mudanças. A adaptação tá incrível. Estão pegando as coisas pontuais ali do jogo, trazendo várias referências e principalmente nos guiando para um final que pode ser novo. E isso eu tô muito curioso para ver. E você, tá curioso também? Você jogou, você não jogou? Deixa aí nos comentários. E é claro, né? Qualquer dúvida, também deixa aí no comentário que eu vou tentar sanar sua dúvida, é claro, de acordo com o que o anime tá mostrando. Eu não vou ficar aqui dando spoiler, porque nem a gente sabe o que pode acontecer, já que eles estão guiando o anime para um caminho que parece ser novo, tá bom? Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gostei, se inscreva no canal e é claro, ative o sininho de notificação para não perder nada. Valeu, até a próxima e fui. Tchauzinho.